Olá pessoal, tudo bem? Então até o momento nós terminamos, né, a nossa etapa da sessão de equipe médica, né? A partir de agora nós temos esse modelo de página. Deixa eu abrir ele aqui. A partir de agora nós temos esse modelo de página aqui, tá? E nós utilizamos uma classezinha chamada mídia, né? E essa classe ela é responsável justamente por juntar essa imagem junto a um texto, tá? Conforme nós vimos no último vídeo. Nessa outra etapa, né, nós vamos trabalhar utilizando cards, tá? Que é uma, como é que eu vou dizer? Nós vamos trabalhar utilizando cards, que ele dá um efeito visual muito bacana para a página, para que a gente possa terminar essa segunda etapa aqui, tá? Para que a gente possa terminar essa próxima etapa, colocando as especialidades. Tá? Então nós vamos utilizar cards para poder dar esse efeito dentro da nossa página, e também depois nós vamos aplicar o grid a esses cards justamente para que a gente consiga alinhar eles em forma de colunas aqui, né, no caso dessas três colunas. Então, lá no nosso Sublime, tá, vamos só colocar aqui nossa página. Até o momento, nossa página está seguindo esse modelo aqui. Tá? Depois a gente vai, quando for para fazer o encerramento, quando terminar, nós vamos fazer alguns ajustes nela, tá? Só para uma questão mais, para ela ficar mais bonitinha, tá? Mas por enquanto vamos deixar dessa forma. Então, feita a parte da equipe médica, nós temos uma outra etapa, né? Que é justamente essa etapa das especialidades, conforme está lá no nosso wireframe, tá? Dentro do nosso Sublime, se eu não me engano, ela não foi criada, essa seção. Então nós vamos criar ela agora aqui, utilizar uma section aqui, tá? Vamos criar uma section e vamos chamar ela aqui de, vou só inicializar aqui, eu vou marcar logo, tá? Vamos chamar ela de início especialidade. Tá? E aqui vou marcar ela com o fim especialidade. Feito isso, eu vou logo indentar toda ela aqui, tá? Feito isso, nós vamos começar a marcar, tá? Notem que aqui nós temos três quadrinhos, né? Que a gente precisa colocar, esses quadrinhos são seguidos de um título em cima, tá? Para isso nós vamos utilizar o card. Lembrando que esse nosso wireframe ele é um modelo a ser seguido, né? Mas ele não precisa ficar exatamente igual, né? Na verdade a gente está deixando ele é exatamente igual está no wireframe, tá? Mas ele é apenas um modelo a ser seguido para que a gente tenha uma noção do nosso projeto. E assim a gente está seguindo todas as especificações que tem dentro dele. Enfim, vamos lá. Para a gente começar a organizar o nosso wireframe, vamos organizar os nossos cards, vamos verificar o seguinte. Ó. Nós temos lá um título, né, um título na parte de cima, tem um quadrinho lá, aqui tem um texto e dentro dele tem um botão. Então a gente vai começar a marcar, né, essas etapas dentro do nosso HTML. Aqui, dentro dessa seção, vamos começar a marcar aqui. A primeira coisa, como a gente vai dividir ela no, como a gente vai dividir ela utilizando o grid, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar uma div, tá? Para que seja a nossa linha, tá? Depois disso, nós vamos criar mais uma div, tá? Depois disso, nós vamos criar mais uma div, que é justamente para criar o card, né? Então, vou colocar uma div aqui, tá? Para que a gente possa criar o card dela. E depois vamos começar a marcar. Nós temos lá um título, que é a especialidade. Nós vamos colocar ele aqui com
um H3, tá? E vamos colocar a especialidade 1, tá? Feito isso, colocando a especialidade lá, nós vamos colocar um texto na parte de baixo dela, tá? E para isso, nós vamos colocar isso em mais, tá? Em mais uma div. Vou criar uma div aqui, e dentro dessa div eu vou criar um textozinho aqui. Vou pegar aqui mais uma frase aqui do Sr. Miyagi. Vou pegar mais uma frase do Sr. Miyagi aqui, para ser o nosso texto, tá? Feito isso, nós vamos adicionar o nosso botão ainda dentro dessa nossa div aqui. Opa, cliquei no lugar errado. Tá, vamos adicionar um botão aqui dentro dessa nossa div e vamos colocar ver aqui. Certo? Basicamente a gente marcou, né, o nosso CSS. Vamos ver como é que isso está lá no nosso documento. Ó, ele está assim. Tá? Por enquanto não está nada parecido com o que a gente... Ele está assim. Por enquanto não está nada parecido com o que a gente está querendo, né? Mas é assim mesmo. A gente está marcando primeiro, tá? E depois nós vamos fazer, vamos melhorar ele, certo? Depois que a gente faz a marcação, aí nós vamos começar a descrever, tá? No nosso caso aqui, eu vou começar a marcar aqui a primeira div que a gente tem depois da section, tá? Eu vou primeiro colocar uma classe aqui para a seção e vou chamar ela de especialidade, tá? Caso eu precise fazer alguma alteração depois, tá? Na primeira div que eu tenho aqui, tá? Como nós vamos utilizar o grid, né, nós vamos fazer o seguinte, vou chamar ela aqui de linha, né? Tá? A segunda div ele já vai ser o nosso, né, ela será já o nosso card. Então, nós vamos colocar aqui, vamos chamar a classe card, certo? A classe card, assim como a nossa outra classe que a gente tinha utilizado aqui, que era a classe média, né, a mídia, ela também tem a classe pai e tem a classe filho. Então a gente vai dividir da seguinte forma. Vocês notem lá que a gente tem um título, né? Tem um título e depois tem o texto, né? E essas classes elas são interligadas. Por exemplo, aqui eu tenho a div que ela está dizendo que essa aqui é minha classe pai. Por quê? Porque ela envolve, né, envolve as outras tags que eu tenho. Aqui, esse meu título aqui, na verdade, ele vai funcionar como se fosse um cabeçalho, né? Como se fosse um cabeçalho do meu card. Então, eu vou chamar uma classe aqui chamada cardHead. Tá? Cardheader, né? Que é o cabeçalho da nossa página, do nosso card. Tá? E onde eu tenho o texto aqui, vai ser o corpo do meu card. Então, eu vou colocar aqui mais uma class, né? Card body. Aqui é o corpo da nossa classe, tá? Vamos ver como é que ficou lá o nosso CSS. Ó, nossa página. Então ele já ficou um pouquinho diferente aqui, tá? Lembrando que lá no nosso aqui, né, no nosso wireframe, ele tem o mesmo alinhamento que eu tenho com essas outras aqui, né, com os elementos da equipe médica. Então lá na nossa seção nós já vamos marcar a seção dela aqui com a classezinha container, para ela não ficar muito junto, certo? Depois que eu já tenho ela marcada, tá? O próximo passo agora seria fazer a estilização do botão, né? E depois fazer a cópia delas para que eu tenha as três especialidades. Então, primeiro vamos marcar o botão aqui, tá?
É, eu estou utilizando o botão primário, tá? Mas pode ser utilizado outro. Vamos só fazer o diferente aqui, tá? Eu vou utilizar aqui o BTN, tá? Ele vai dar, ele vai tirar esse efeito aqui do botão, né? Ele vai tirar esse efeito aqui do botão e eu vou utilizar para pegar o botão vermelho, tá? O BTN Danger. Então eu vou salvar aqui. Vamos ver, ó, ele já pegou aqui um botãozinho vermelho. Tá? Só para ficar diferente daquele que a gente já tinha criado antes, tá? Então, feito isso, nós já temos praticamente toda a parte da div feita, né? Toda a parte do nosso card feita, certo? A gente ainda precisa ainda utilizar ainda mais uma div para que a gente separe, né, para que a gente separe as colunas, tá? Mas isso nós vamos fazer mais à frente. Eu vou pegar aqui, tá, dentro da minha linha, eu vou criar um bloco aqui e vou criar essa div, tá? E vou jogar, deixa eu dar um Ctrl A aqui, indentar, tá? E vou jogar esse meu card dentro dessa div que eu criei. Vou dar mais um Ctrl A aqui para indentar. Então, dentro desse card que eu criei. Tá? E a partir de agora, sim, eu posso começar. Então, essa aqui, eu vou só comentar aqui que essa div aqui, ela é responsável pela coluna. Tá? Ela é responsável pela coluna. Essa aqui é o início do card. Tá? E, de acordo com o que a gente tem aqui, esse aqui é o fim do card, é o fim da coluna. Tá? E essa aqui é o fim do card. Vou salvar. Tá, isso aqui na marcação aqui não mudou nada, só porque a gente só está só marcando. Tá? Mas assim, o que eu quero que vocês percebam é que o card ele dá esse efeito aqui, ó. Tá? Esse card ele dá esse efeito, ele cria esse quadrinho aqui. Agora o que a gente tem que fazer é só alinhar o nosso card. Tá? É só alinhar o nosso card para colocar eles em colunas. Então, como a gente só criou um até agora, ele está mostrando só uma coluna. Então, nós já criamos a linha, então nós já sabemos que a gente precisa copiar essa coluna aqui, tá? Copiar e colar ela dentro da nossa linha, tá? Então lá eu tenho a coluna, né, 01, aqui a coluna 02 e eu vou colar aqui depois a coluna 02, eu vou colar mais uma vez aqui na coluna 03. Vou salvar, tá? Salvei, então aqui eu tenho os três cards que eu quero. Vamos começar a alterar os nomes, né? Então, aqui é a especialidade 2 e a especialidade 3. Tá? Salvei aqui. Feito isso, agora eu preciso definir as colunas que eu quero. Então, aqui eu já defini minha linha. Tá? Então, se eu quero mostrar, né, se eu quero mostrar três colunas aqui, né, eu quero uma em cada coluna, e eu já defini minha linha, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar aqui nessa minha div, onde eu coloquei a coluna, preciso adicionar a classe, tá? E dizer que nessa classe aqui, eu vou ter uma coluna, né? No caso, para telas médias, eu vou utilizar
ela por 4. No caso, eu dividiria 12 por 4, né? Então, eu teria três colunas. Então, vou fazer dessa forma. Salvei aqui, tá? A mesma coisa, em todas que eu tiver coluna, eu vou adicionar essa mesma classe. Class, né? Com md4, tá? E assim a gente está aplicando o grid dentro da nossa, dentro do nosso, nós estamos aplicando o grid dentro do nosso card, tá? Então assim, dessa forma a gente está aplicando o grid dentro do nosso card. Então vamos fazer de novo aqui, call, né? md4 e salvar. Vamos ver como é que ficou lá, né? Ó, a forma que ele aparece aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Né? Para ele ficar parecido com o que a gente tem aqui, né? A gente só precisa verificar alguns espaçamentos que a gente tem aqui, né? E centralizar esse botão. Então vamos fazer isso. Aqui no botão nós vamos centralizá-lo, tá? Para centralizar esse botão aí, nós vamos utilizar, né? Na verdade nós vamos centralizar todo o texto que tem dentro desse meu card, tá? Então deixa eu pegar o primeiro card aqui, vou adicionar uma classezinha aqui de text center, tá? E vamos ver como é que ele vai ficar no primeiro, tá? Note que ele já centralizou tudo aqui. Vamos fazer o mesmo para os outros, né? Aqui no card também, text center, tá? Centralizou também. E aqui para o próximo também nós vamos utilizar o text center. Salvei, tá? Tá centralizado. Agora vamos dar um espaçamento entre o texto e o botão. Então, como eu quero espaçar aqui o botão primeiro, né? Eu vou colocar aqui margem top, eu vou colocar 4, né? Eu vou salvar aqui só para verificar como ficou. Olha aqui, ó, ficou bacana, tá? Ficou bonito. Então vamos fazer o mesmo para o outro lá, tá? MT4 e aqui para esse botão também MT4. Isso aqui é relacionado à margem, como a gente já viu lá nas propriedades anteriores, tá? Ficou um pouquinho melhor. Tá? Nós colocamos para ele centralizar tudo aqui, só que o nosso texto lá ele não é centralizado, né? Ele é justificado. Então eu vou só tirar aqui. Então, o nosso texto lá ele não é centralizado, ele é só justificado. Então a gente vai fazer aqui dentro do header, eu vou deixar ele text center dentro do header e dentro dessa div aqui eu vou deixar ela como justificado. Tá? Vou ver como é que ficou o primeiro, tá? E o botão vai ficar text center. Tá? Só para fazer diferente aqui, como ele não está pegando, eu vou colocar, tá? Só uma questão de ajustar aqui, eu vou colocar esse meu texto dentro de um P, tá? Para não dar tanto trabalho assim. Então, Ctrl A, F12. Aí sim, eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse P seja justificado,
Eu quero que esse P seja justificado. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou justificado, né? Então, deixa eu colocar aqui dentro do card. Text Center. Tá? Agora pegou. Então, o que a gente fez aqui? Eu coloquei para centralizar o meu card, então ele já centralizou também o botão. E aqui eu só justifiquei, né, dentro do P. A mesma coisa eu vou fazer para os outros, então, tá? Fica repetitivo, mas tudo bem, para a gente entender melhor. Tá? Então eu vou colocar o P justificado. Tá? Então é normal esses errinhos aí. Tá? O P eu vou deixar justificado. A div card vai ficar centralizado. Né? Então basta só alterar aqui agora. Eu fiz uma volta toda só para precisar fazer isso aqui. Text. Opa, quase não sai. Text. Justify. Vamos ver como é que ficou. Ali. Né? Precisava aquela manobra toda. Era só colocar o P em cima do texto. Vamos lá. Só vou Ctrl A F12 para... E aqui eu vou colocar a classe text justify. Pronto. Ficou mais ou menos no formato que a gente tinha programado dentro dessa ideia aqui. Tá? Então, tem lá especialidade 1, especialidade 2, especialidade 3. Vou verificar como é que ficou isso dentro do nosso site para telas pequenas. Ó, então ele ficou dessa forma. Então, como a gente colocou aqui para telas médias, ele ia mostrar 3, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Para o outro ele mostra 2, tá? Para telas menores. Ou no caso ele mostra 1. Tá? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Tá? Por enquanto, muito obrigado e até a próxima. Vamos ver só aqui como é que vai ficar na inspecionar. Tá? Vamos ver aqui a tela do iPhone 5. Olha aí, tá mais ou menos. Então seria isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.